Olá, sejam bem-vindos ao canal Macetando Português. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e vamos para mais um vídeo. Bora macetar? Eu já quero começar macetando de fato, que na verdade é uma ideia que você precisa guardar na sua mente sempre que você se deparar com alguma regra da língua portuguesa. Entenda, regra é regularização, o resto é convenção. Existem algumas regras da nossa língua que seguem uma regularidade, ou seja, algo lógico que ocorre no português do dia a dia. Porém, já existem muitas outras regras que são convencionais, devido a acordos entre gramáticos, ou às vezes aquela regra já foi regular no português antigo, mas se mantém na norma padrão da língua por uma questão de tradição. Mas muitas outras regras seguem uma regularidade. Quer ver o exemplo? No vídeo anterior, nós vimos que as letras representam graficamente os sons. E aí nós podemos dividir em dois grupos. O grupo das vogais, representadas por essas letras que vocês estão vendo, e o grupo das consoantes. Mas já parou para pensar por que o grupo das vogais compõe um grupo tão pequeno comparado ao grupo das consoantes? Aqui as vogais são representadas pelas letras A e U apenas, e olha a diferença para o grupo das consoantes. Primeiramente, você tem de entender que existe algo que é regular no grupo das vogais, que não é regular no grupo das consoantes. Outra coisa que você precisa entender é que o termo vogal está relacionado a algo que ocorre no plano da fala, assim como o termo consoantes. Já que estamos vendo aspectos da fonética e fonologia que estudam os sons que produzimos ao falarmos. Então vamos ver por que o termo vogal. Perceba a seguinte situação: você está em casa, mas precisa trabalhar. E seu local de trabalho não é em casa, é em outro lugar. Você concorda que agora o seu ponto de partida, já que você está em casa, é a sua casa e o seu ponto de chegada será o trabalho? Além disso, para você chegar até o seu trabalho, você precisa usar algum meio de transporte, já que ele não é perto da sua casa. E aí você vai precisar ir de ônibus ou de trem ou pegar algum outro meio de transporte. Assim também funciona com os sons que produzimos ao falarmos. Todo som precisa de um meio para ser propagado, que nesse caso é a corrente de ar. Não existe som sem corrente de ar. Assim ocorre com o processo de fonação, ou seja, com os sons que produzimos ao falar. E dessa forma, haverá também um ponto de partida, que nesse caso são os pulmões, pelo processo de expiração, assim como na respiração a gente faz também isso, assim também ocorre com a fonação. O ar sai dos pulmões rumo à atmosfera, que seria o ponto de chegada. Porém, entre esse ponto de partida até o ponto de chegada, existe um caminho, um trajeto, que no caso das vogais, esse trajeto será livre. Em outras palavras, a corrente de ar não encontrará nenhum bloqueio, nenhuma obstrução para as vogais serem produzidas. É o caso de todos os fonemas vocálicos, que aqui nós temos de fato os fonemas, as vogais A, E, I, O, U, que também podem ser indicadas por colchetes, que têm a mesma função que as barrinhas, de indicar o som. Quando você pronuncia cada vogal, você vê que o ar passa de forma livre pela boca. Portanto, se regularizou o regrou. Vogais são fonemas cuja corrente de ar passa livremente pela boca. E em relação às consoantes? Se você parar para pensar, quando você produz os sons consonantais, você percebe alguns ruídos, algumas obstruções, justamente porque o ar, ele esbarra, ele encontra bloqueio na hora de chegar até a atmosfera. Até a atmosfera, ele vai passar por regiões, ele vai encontrar obstruções, e por isso que os sons consonantais são bloqueados. É como se você estivesse tentando chegar ao trabalho, mas tem um monte de gente na sua frente e você esbarra nessas pessoas. Assim ocorre com o ar ao serem produzidos os sons consonantais. Por isso, consoantes, por isso que o p, b e dentre as outras consoantes são desse grupo. Porque quando eu falo pato, o som do p, você precisa fechar a boca para soltar o ar. Diferente de a, e, i, o, u. Olha a diferença para pato, p, para n. Sempre tem obstrução, por isso que as consoantes também são chamadas de ruídos. Outro detalhe importante, você observa na palavra consoante, que você pode dividir em dois termos, com e soante. Com lembra a companhia, soante lembra o verbo soar, que se a gente inverter fica soar com. Veja, é soar
com e não suar com, não é consoante. Na verdade, a única suante, a única que está suando aqui sou eu. E se você também estiver suando junto comigo, olha, somos duas pessoas consoantes. Brincadeiras à parte, mas voltando aqui ao soar com, as consoantes soam com o quê? Com as vogais. Nenhum som consonantal é produzido sem o apoio de vogal, ou seja, sempre será necessária a vogal ali para a consoante se apoiar na hora de o som ser produzido. Isso significa também que a vogal é a base da sílaba, justamente por isso, porque não existe som sem vogal. Então, vogais são fonemas cuja corrente de ar passa livremente pela boca. Esse é o aspecto regular, constante, particularizante das vogais, diferente das consoantes, que por sua vez são fonemas cuja corrente de ar passa com obstrução, com bloqueio pela boca. E isso se tornou regra, porque regra é regularização, o resto é convenção. Ah, e um detalhe, lembra do H, da letra H? Não sei se você percebeu, mas ela não estava ali, nem no grupo das vogais, nem das consoantes, porque o H nunca será consoante, muito menos vogal, apenas letra, grafema, por causa daquilo que eu falei no vídeo anterior. Então, se você não viu, assista para você saber o porquê, ok? Então é isso, queridos. Se vocês gostaram, deixa o seu like, pois ajuda muito. Me siga nas redes sociais, @macetandoportuguês, e eu te espero no próximo vídeo, hein? Até mais!